Oi, gente! Estamos aqui agora no nosso episódio do Podcop. E o tema de hoje vai ser Ensino Médio do Brasil em busca da identidade. E primeiro eu vou contar pra vocês como que surgiu a ideia do podcast, que foi na escola, com o nosso itinerário formativo de empreendedorismo. Lá na escola a gente tem projeto de vida, né, oficina de texto e núcleo de estudos nos itinerários. E no de empreendedorismo a gente tem um livro. E no livro tava dando a ideia da gente fazer um blog, um vlog. E a gente teve a ideia de fazer um podcast, que é uma coisa mais atual, que tá acontecendo, todo mundo tá vendo. E que também dava para mais pessoas participar. Não ia ficar só um negócio dentro da sala, da segunda série, né? Que é a nossa série. A gente já entrevistou pessoas da terceira série, da primeira, professores, para ficar mais interativo. Como o novo ensino médio coloca o aluno como protagonista, a gente da segunda série ficou mais à frente desse projeto para tentar ver se a gente ia conseguir, né? Era para ser no início só um trabalho. E agora já estamos aqui no estúdio, tá dando tudo certo. E hoje temos 3 convidados especiais. E a primeira convidada é a Cristiane, que é diretora do colégio. Trabalha lá há mais de 30 anos. Ela é formada em pedagogia e psicopedagogia. Está aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente, né, Cris? Isso. Olá, tudo bem? Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E nossa segunda convidada, que todo mundo já conhece, a que gosta muito de falar, professora Patrícia, formada em administração e em letras. Tá aqui com a gente também, né, Patrícia? Também é um prazer, viu, estar com vocês. Seja bem-vinda. Realmente, eu sempre estou, né, com vocês, ao lado de vocês. Agradeço o convite da Cris por estar aqui. Estou aqui revendo meu amigo, Fábio Sabá, que vai ser apresentado daqui a pouco, já estou antecipando. Podcast é assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Uhum. Mas, assim, é só para expressar mesmo minha alegria de estar com vocês. Sempre estarei, sempre que vocês precisarem, viu? Muito obrigada, Patrícia. E o nosso convidado principal, que é o Fábio Sabá, que já dá aula há mais de 37 anos, né? Quase 40 anos. É formado em geografia, né? Da aula de geografia. E também filosofia. História e geografia, filosofia e sociologia. E só nas humanas. As humanas, sempre. Mas durante o podcast vocês vão descobrir que ele também gosta de exatas, né? Já vou dar um spoiler aí. Então é isso, a primeira parte. Agora a gente vai começar a entrevista com a Cris, primeiramente. E agora vai entrar com minha amiga, colega Betânia. Oi, gente. Agora eu que tô aqui com essas presenças mais que ilustres. E a gente vai começar a bater um papinho com a nossa diretora Cristiane. E, Cris, a partir dos seus estudos na parte do ensino, conta um pouco pra gente do histórico do ensino médio no Brasil e conta como surgiu o ensino médio no Colégio Professor Yolanda. Então, é uma satisfação, vou falar novamente, é uma alegria estar aqui com vocês. Gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar todos vocês que estão aqui com esse projeto do podcast, né, que é o Podcop, e nasceu aí desse itinerário formativo que tem à frente, né, o Luiz Daniel, que é professor de vocês, e vocês estão fazendo, tão empenhados com isso, né? Então é fruto já de alguma coisa bem legal que a gente está fazendo lá no ensino médio do nosso colégio. Então parabéns para todos vocês que estão aqui executando esse projeto aí tão legal. Obrigada. Segundo lugar, quero agradecer aqui o professor Fábio Sabá, que veio hoje, né? Muito especialmente. Quando a gente fez o convite para ele, ele já se propôs, no mesmo momento, de estar aqui e vir falar um pouquinho, né? Mesmo em toda a tribulação que ele tem na vida dele. Não é fácil, né? Horrível. Vai falar aqui um pouquinho desse itinerário dele. Mas, assim, então, agradecer muito, né, essa disponibilidade. Então, falar aqui do nosso colégio, do Colégio Professor Yolanda, da identidade do colégio e da identidade também do ensino médio do Colégio Professor Yolanda, é motivo de realmente satisfação, prazer, alegria. É o que a gente faz todos os dias, a gente está lá, né, com alegria mesmo, né, de poder estar executando e estar à frente, né, na direção pedagógica lá do colégio, né, e ver tanta coisa legal acontecer. O nosso colégio ele já tem 34 anos. Né? Nasceu em 1989.
né? E nós só colocamos o ensino médio em 2008. Né? Nós fomos aos poucos colocando toda a educação básica até o ensino fundamental. E os meninos saíam de lá na antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano. E os pais, eles faziam, né? Eles pediam para que a gente pudesse colocar um ensino médio, né? Para não precisarem se deslocar com os filhos, né? Para outros setores. E a gente ficava pensando, nossa, será que realmente a gente tem essa competência? Será que realmente está fundamentado para que a gente possa colocar um ensino médio? Tudo que a gente vai colocar no nosso colégio é muito bem pensado, é muito bem fundamentado, discutido, conversado, avaliado, né? Lembrei até daquela música do Raul Seixas, né? O carimbador maluco. O carimbador maluco. Mas é de verdade mesmo, é para a gente poder entregar um bom trabalho, porque tudo que a gente pensa em entregar lá no colégio é realmente com excelência, com qualidade. E a gente, então, tinha essa responsabilidade muito grande de realizar esse projeto do ensino médio, porque são os anos finais, né, da educação básica. Então, de lá, vocês já iriam e vão para uma faculdade, para uma universidade. E então, em 2008, nós tivemos essa certeza. Colocamos aí primeira série, depois, em 2009, a 2ª série, e em 2010, nós tivemos aí nossa primeira turma, que nós somos, assim, é o nosso xodó. E até hoje os meninos vão lá, conversam conosco, e aí, em 2010, nós tivemos, então, a felicidade de finalizarmos toda a educação básica no colégio, né? A identidade do nosso colégio e também, né, do ensino médio em primeiro lugar, essa questão do educar com amor, né? Então, nós tínhamos o receio de que o ensino médio, assim, em algumas escolas, ele descaracteriza muito dessa educação humanizada. E nós não queríamos isso. Nós gostaríamos que, mesmo sendo o ensino médio, mesmo ainda tendo uma identidade de propedêutica, de preparação para uma universidade, que ele não perdesse, sabe, a ternura, que ele não perdesse essa questão do humanismo mesmo, dessa humanidade, né? E então a gente vê que o nosso colégio e as pessoas que chegaram para compor, né? Então os professores, eles, o que eu digo a eles é isso, a alma do colégio são os professores, né? Então eles chegaram para compor tudo isso, sabe? É uma alegria que a gente vê, então, um projeto já bem estruturado hoje, com muitos resultados positivos desde então, né? E hoje a gente está aqui nessa discussão da identidade de um ensino médio, né? Será que é o que a gente vê por aí nas outras escolas, né? Será que é o que a gente quer isso mesmo, né? Enquanto família, enquanto educadores? É isso que essa formação de ensino médio que a gente quer para os nossos filhos e para os nossos alunos? Então, acho que vocês vão ouvir muita coisa legal aqui hoje, né? Com certeza. Então é isso, muito obrigada, Cristiane. E continue com a próxima apresentação da Patrícia e do nosso convidado especial, Sabá. Bom, pessoal, primeiro, né, satisfação enorme estar aqui, onde tem aluno do Colégio Professor Yolanda. É meu segundo lar, ultimamente o segundo local onde eu mais fico. Tem 11 anos que essa escola me abraçou, me recebeu. Cristiane está aqui, foi a primeira pessoa, né, com quem eu tive contato. Eu já estava na escola, porque meus filhos já estudavam lá, ela me convidou para fazer parte do corpo de professores. E eu falei para ela, olha, eu não tenho experiência com sala de aula. Ela falou, não tem problema não, a gente está junto, né, aqui você vai poder aprender. E eu queria já aproveitar essa oportunidade, dizer que eu me sinto abraçada, né, nessa escola. Para mim, assim, é sempre muito agradável falar tá lá desse 11 lugar anos, né? onde eu estou, 11 anos. Né, entrei em 2012 Pois. e eu estou muito satisfeita mesmo com o trabalho que a gente faz lá. E bem justamente em 2012, quando eu entrei, a partir de agosto, eu já comecei a fazer parte do ensino médio. Né? Então, eu já entrei assim, nesse ambiente e foi muito interessante porque a gente, quando está começando a trabalhar, e o Sabá vai compartilhar disso comigo,
a gente entra com muita reserva, muito engessado, muito preocupado. Isso não aconteceu lá no Colégio Yolanda. Você entrou lá quando estava começando o ensino médio, então, né? 4 anos depois. Isso, mas bem no né? começo. Tá? Bem no começo. Mas assim, o que foi mais interessante? Eu fui muito bem recebida pelas turmas, né? Uma galera muito animada, muito legal. A gente ainda tem contato com esses meninos até hoje. E eu gosto de falar dessa memória que eu tive, porque o geral, o que a gente escuta de todos os professores em início de carreira é que a gente entra muito engessado, muito preocupado com o que vai oferecer. Mas eu fui tão bem recebida que eu me senti muito à vontade. E eu quero começar a falar do trabalho que a gente faz, aproveitando o que a Cris falou ali, né, da identidade do ensino médio do Colégio Professor Yolanda. Eu quero falar dessa identidade. Eu acho que um pouco dessa identidade, ela também está comigo, porque nesses 11 anos aí de escola, tudo que foi encaminhar, tudo que foi sugerido, foi muito abraçado, né, pela coordenação, pela direção da escola. E assim, eu estava até falando hoje em casa, né, com os meus filhos, que eu me sinto muito assim, dentro desses projetos. Quando a gente fala de uma mesa redonda que a gente faz na escola, da jornada de iniciação científica, que nós já tivemos mais de 7 edições, quando a gente fala do Cine Debate ou de café literário, isso faz tão parte do meu cotidiano que, para mim, é muito assim, é muito da gente. E estar aqui com vocês hoje no podcast, que é mais um projeto que surgiu dentro da escola, é uma satisfação imensa. Né? Eu, esse tempo todo, estava até conversando sobre isso com os meninos da primeira série hoje, de irmãos que já passaram por mim, de gente que está chegando, gente que está saindo. E o que fica de tudo isso? É a certeza de que o que a gente está fazendo na escola está surtindo efeito, né? E é por causa dessa identidade. Sim. Nunca foi uma escola que deixou de fazer o básico, porque a gente sempre ali, com muito afinco, a gente dá a aula mesmo, a aula formadora, aquela que vai fazer o menino passar no Enem, e a luta com as redações, né? A Cris sabe que eu já estou nesse processo de redação, Fábio, há 11 anos. Eu não gosto que ninguém corrija texto dos meus alunos, eu corrijo tudo, né? Eu sou ali meio galinha choca com esses meninos. Até, assim, tenho liberdade demais para falar com eles na redação. Tem hora que é a coisa do não faça isso, não faça aquilo. Eu acho que isso também faz parte dessa identidade, né? Os meninos, eles já me conhecem, eles acatam aquilo que eu peço para fazerem, porque acho que rola essa identificação mesmo. Rola demais, é quase né? uma amizade, né? Não, é uma amizade, né? Eu acho que é mais que amizade, viu, Regis? Eu acho que essa coisa do amor que a Cris falou, não sou, assim, nada de hipocrisia, não. Porque eu falo em sala de aula toda vez que eu posso. Eu amo estar nesse local. Isso é bem característico do Yolanda. Vocês podem perguntar para todos os pais dos alunos. Todos vão dizer que é uma escola super acolhedora e que tipo, muda quem o aluno está se formando. É incrível. Só quem estuda lá sente isso na pele, como que é. Eu sou mãe de aluno. Eu preciso falar isso aqui, né? Vai ficar registrado. Eu preciso falar que os meus 2 filhos estudaram no Colégio Yolanda a vida toda. Minha filha saiu agora, foi para a faculdade, está na faculdade de letras. Eu acho que ela vai ficar no meu lugar em breve. Tomara que sim, né? Mas aprendeu comigo essa identidade, né? Saber que o ensino médio é para além da formação que a gente chama de propedêutica, do ensino superior, de estar preparado para sair da escola. O que eu mais gosto, né, desse projeto do ensino médio que nós desenvolvemos lá é no que vocês se tornam depois que vocês saem. Nós temos essa preocupação. Quem que a gente vai entregar para a sociedade depois que eles saírem da 3ª série? Isso está ali no bom dia que a gente dá, isso está na bronca que a gente dá, quando a gente chama o pai do aluno, quando chama a mãe, às vezes quando perde um pouco as estribeiras, porque, né, professor, é assim. E como a gente fica demais, gente, eu passo com esses meninos ali todos os dias. Hoje eu estou com 30 aulas no colégio. Então, assim, eu até brinco, Cris, eu quero fazer um prédio no fundo da escola para ir para lá na segunda e depois voltar para casa só na sexta, né? E o mais interessante de tudo isso, eu estou falando muito essa palavra porque eu acho que a gente precisa construir isso, né? Meu projeto identitário profissional, Sabá, Cris, Regis, ele é muito o Colégio Professor Yolanda. E eu tento me encaixar em outros locais, viu? Não é que eu não tento, eu tento muito. Mas eu sempre acabo dizendo, meu lugar é o Colégio Yolanda. Vou dar um depoimento, né, da primeira semana que eu cheguei da escola em casa, minha mãe olhou para mim, falei, o que foi, mãe? E não, você pegou o vírus da escola.
acabou, você nunca mais vai parar de dar aula. Isso é verdade, isso acontece. E ela tá certa, viu? Eu sou filha de professores e esse Educando com Amor, né, que a gente leva aqui no peito, para mim ele é muito importante, tá? Então, assim, vocês estão de parabéns. Eu tô vendo mais um projeto surgir, dou maior apoio, tanto que eu tô aqui apoiando, né? Eu brinquei com os meninos aqui da gravação que eu tô em tudo, né? Eu acho interessante que até aquilo no que eu não me coloco, eles me colocam. Mas isso é muito bom, né? Isso significa que vocês querem minha presença. Agradeço, viu, Cris, o convite que você fez. E é isso, viu, meninos? Se vocês precisarem, estarei lá, sempre lá, né? Estamos juntos com essa galerinha aqui do podcast. Eu tenho ainda mais 1 ano e uns 6 meses. Tem um bom tempo ainda. Tem, né? Então, assim, o projeto ainda está em formação, mas podem contar comigo e que outros projetos sirvam, né? A partir desse, que esse projeto sirva de base para que outros também, que vocês possam multiplicar isso que vocês estão fazendo. Com certeza. Não é fácil, né? A gente sabe o que foi necessário para a gente estar aqui hoje. Eu também estou muito feliz de reencontrar aqui o Fábio Sabá. A gente foi vizinho há muitos anos. Nossa, e passamos a infância assim, quase na mesma rua, né? Sim, inclusive a gente até atrasou um pouquinho a chegada aqui, porque a gente ficou ali Bate-papo. trocando figurinhas. E é uma satisfação, viu? O Fábio Sabá está com você. Minha também. E é isso, gente. A minha identidade está aqui com vocês. Estou super feliz, viu, de estar aqui. Obrigada. Então, essa é a nossa queridíssima Patrícia. Vocês ficaram sabendo um pouco mais sobre ela agora. A formação dela e toda a trajetória dela no Colégio Professor Yolanda. E agora vamos para o nosso entrevistado aqui, nosso cabeça-chave do caso, Fábio Sabá. Você pode contar um pouquinho pra gente quem é você? Além do que já falaram, né? Tipo assim, a sua biografia, mas como você se definiria hoje em dia? Pois é, eu quando garoto, meu sonho era, como acho que quase todo garoto brasileiro, meu sonho era jogar futebol. Né? A minha mãe me ensinou a torcer para o Fluminense, até hoje eu torço para o Fluminense por causa dela. Eu tinha 8, 9 anos de idade, ela me colocou... Ela sentava para ver jogos, né? E eu ficava olhando aquilo, ela, por que você torce para o Fluminense? Aí ela falou assim, por causa do Rivelino, eu gosto muito do Rivelino. Ah, que legal. Sim. Só que eu não sabia nem que era Rivelino, ela é o melhor jogador do Brasil e tal. E eu falei, eu vou torcer pro Fluminense, por que você torce? Por causa dessa camisa dele que é linda demais. Aí me tornei tricolor. Faz parte da sua infância, né? Sim, só que eu descobri que eu não tinha nada. Eu era um péssimo jogador de futebol. Tanto é que eu virei goleiro, né? Nossa. Me colocaram no gol, que eu não sabia fazer nada. Aí a segunda paixão na minha vida foi a música. Eu peguei os anos 70 e 80, era uma época que assim, a música para nós, o nosso cognitivo de música era diferente do cognitivo de música de hoje. Te perguntar, quantos anos você tem? Eu tenho 50, vou fazer 57 agora. 57? Próximo dia 10, agora eu faço 57. Uau. Quantos anos de aula? você dá? 37. Esse ano eu completo. 37 anos. Agora em abril eu completei 37 anos de sala de aula. Vocês têm noção do que é 37 anos em sala de aula? A gente passa até os 18. Nossa, eu já Meu vi Deus. aluno meu, já dei aula para aluno que formou e tal, casou, teve filho, já dei aula para filho de aluno. Cheguei na sala e disse, professor, você deu aula pro meu pai. Eu falei, que bom, ainda bem que não é seu avô ainda, né? Que um dia eu vou dar aula pros avós, vou ser professor de neto de aluno meu, mas faz parte. Assim, a sala de aula parece que, o que a Patrícia falou tem muito a ver, parece que ela entra na sua vida e você não sai mais dela. Não tem Como que você foi introduzido no meio escolar? Pois é, eu quando fiz ensino médio, até o ensino médio eu não vou mentir para vocês não, eu não gostava de estudar não. Eu tinha coisas muito mais interessantes a fazer na vida do que ficar numa sala de aula estudando. Eu gostava de jogar bola, música, aprendi a tocar baixo, montei uma banda de rock. Na época que eu curtia música, no Brasil tinha grandes artistas, né? Bandas de rock, eu ouvi os Secos e Molhados, que era a banda do Em Mato Grosso. Eu ouvi os Mutantes, a banda da Rita Lee, que nos deixou agora há poucos dias. Eu ouvi o Raul Seixas, eu cheguei a ter um fã-clube do Raul Seixas. Eu fui presidente do fã-clube do Raul Seixas quando eu morei no Paraná. Conheci o Raul pessoalmente, conheci a mãe dele, conheci o pai dele. Então a minha identidade com a música era muito grande. E no ensino médio eu não via nada que me interessava, tanto é que eu era um aluno que eu dei muito trabalho. Você era exemplar? Não, eu dei muito trabalho. Notas altas, notas médias ou baixas? Nota alta, eu só tirava nota alta em matemática e física. Adorava. Porque aquilo para mim era desafio, né? O professor colocava aquele problemão no quadro, eu achava que eu não ia dar conta de fazer aquilo ali. Eu falei, não, isso aí eu tenho que aprender. Eu quero mostrar para ele que eu sei isso daí. Mas era a única coisa que eu gostava, matemática e física.
E assim, geografia e história, não gostava. Tive nem ideia que eu fosse gostar disso um dia. Eu ia perguntar isso agora. Você meio que se declarou de exatas, né, no seu colegial. E atualmente você tem formação em cursos de humanas. As minhas melhores notas, Regis, era sempre matemática e física. Quando eu fiz a 8ª série, no primeiro ano, eu acho, eu tirei 10 nos 4 bimestres de física e matemática. Que isso. Eu adorava, mas eu não queria ser professor disso. Eu gostava porque para mim era um desafio para a cabeça. Você né? queria ser professor? Você já tinha isso na cabeça? Não, depois que veio. Foi no 3º ano do ensino médio que veio a ideia de ser professor. Aos 17 anos. Eu tinha um professor de física que ele via que eu tirava só 10. Falou assim, você gosta de física, né? Eu falei, eu gosto de resolver esse problema aí. Aí ele falou assim para mim, e pensar que tudo isso veio da filosofia, né? Para que ele veio falar aquilo? Eu falei, como assim filosofia? Ele, ué, de onde você acha que vem o raciocínio lógico? Da filosofia. Sim. Aí eu falei, então eu quero fazer filosofia, ué. Daí surgiu a paixão, então. Aí meu pai falou, você enlouqueceu de vez, quer fazer filosofia, você vai morrer de fome. É professor, vai morrer de fome, seu maluco. Meu pai queria que eu fosse piloto da aeronáutica, ele era piloto, né? E eu peguei, não, eu quero filosofia, eu quero. Aí eu descobri 2 coisas, Regis. Uma notícia boa e uma ruim. A boa, a coisa mais fácil do mundo é passar no vestibular para filosofia, não tem concorrente, ninguém quer fazer isso. Aí eu falei, pô, legal, vou me dar bem, então. E a coisa ruim, tem que saber muita história, geografia, tem que ter uma base violenta. Haja leitura. A filosofia exige muito leitura, muito entendimento da realidade. E aí, velho, eu descobri que eu não ia conseguir fazer filosofia logo de cara. Por isso que eu optei primeiro por fazer geografia. Fiz geografia e eu me tornei para a vontade de ser professor, ela veio no 3º ano. Porque aí esse professor ele meio que me chamou a atenção para a profissão. E aí eu no ensino médio, eu terminei o ensino médio fazendo magistério, que hoje não existe mais esse curso, né? Não. E aí, eu fiz também. Você fez também, Cris? Eu fiz esse curso, Cris, e comecei Conta a dar a sua aula. idade, sem falar com as anos. Verdade, hein? Pode contar Olha agora. Só, pegou, hein? Mas se não vai eu estudei em grupo escolar, se eu fiz magistério, imagina, né? Imagina quantos anos que eu tenho. Não, e aí eu fiz o magistério no médio, Regis. Aí eu terminei, comecei a dar aula para criança. Eu comecei dando aula de 1ª a 4ª série e alfabetização de crianças. Olha que legal. Na rede pública. É porque o magistério, ele antes, né, ele habilitava. O magistério, ele habilitava você a trabalhar com crianças. Exatamente. Você terminava o ensino médio, você tinha um diploma de magistério, você podia dar aula para criança. Sim. Que legal. E eu comecei a dar aula de 1ª a 4ª série, e eu dava aula de todas as matérias, matemática, geografia, história. Era legal, os pequenininhos, tudo lá, louco na sala, eu louco também com isso, que legal. Aí a diretora falou assim, você tem que dar aula de alfabetização para as crianças. Eu falei, como assim? Ela, ué. Aí eu comecei a dar aula de alfabetização e era escola pública, Cris. Aí de manhã eu dava aula para as crianças aqui alfabetizando, né? E os pais dessas crianças, eles trabalhavam o dia inteiro. E de noite, eles eram alfabetos. E de noite eles iam estudar. À noite eles iam ter aula de alfabetização. E eu trabalhei na alfabetização de adultos também à noite. Então, de manhã eu fazia alfabetização de criança, à tarde de adulto, e à noite, e à tarde eu estudava. Perfeito. E aí, no final do ano, era muito legal, porque todo mundo alfabetizado, né? As crianças e os pais. Ótimo. Aí tinha aquela festa, né, de final de ano, e aí os pais iam agradecer, né? Muito obrigado por ter alfabetizado meu filho, mas obrigado porque eu também agora, quando eu vou pegar o ônibus para trabalhar, eu olho lá onde está o letreiro do ônibus, eu consigo entender o que está escrito, eu não preciso mais perguntar para os outros. Então, isso é um pagamento fantástico, né? Era rede pública na época, o governador daqui era o Henrique Santilo, e a gente ficava 5, 6 meses sem receber salário. O Estado estava em crise na época. Então, você ia por amor. Quando eu vi vocês falando de amor aí, do professor Yolanda, eu conheci o colégio agora há pouco tempo, imediato. Conheci a Cris, a Patrícia, mas vocês falando de amor, eu falei, pô, é esse que é o canal. E eu estava assistindo, hoje à tarde, na hora que eu voltei do almoço, eu assisti um capítulo da novela Chocolate com Pimenta na Globo. E aí tava uma guerra lá, disputando quem fazia bolo melhor, porque a viuvinha lá separou e saiu da fábrica de chocolate. Ana Francisca. Ela falou assim que o tio dela falou assim, olha, o seu bolo vai ser o melhor bolo do mundo. Ah, mas como é que eu vou fazer bolo igual a fábrica lá? Então, você tem que fazer com amor. Coloca o seu amor do que você está fazendo, que esse bolo vai ficar o melhor do mundo. E ela começou a fazer bolo, começou a vender e bateu a concorrência da fábrica, né? Então, esse lance de fazer com amor tem tudo a ver. Eu só queria falar só uma coisa nisso aí, porque parece assim uma coisa tão piegas, né? A gente fala, educando com amor e tal.
Eu fico super à vontade, porque realmente é o que a gente sente ali, entende, Fábio? É muito sentimento, né? E a gente trabalha com uma educação em que a gente acredita. Então, as pessoas que estão ali é porque elas acreditam no que nós acreditamos também. E isso é que para nós é educação. Exato. E só um complemento antes da Patrícia falar também, Patrícia. As escolas que eu trabalhei na minha vida, as que eu mais tive amor pelo trabalho, são as escolas que têm essa preocupação. Eu trabalhei em grandes escolas de Goiânia, morei em Curitiba, morei em Porto Alegre, lecionei em grandes colégios, mas colégios que às vezes o aluno era apenas um número, uma matrícula a mais, apenas uma mensalidade a mais no final do mês. Isso para mim já não faz nenhum agrado. Eu já recebi convite há pouco tempo agora de escola grande, querendo me pagar uma aula maravilhosa e tal, mas eu olho para o modelo da escola e falei, veja, isso não serve para mim. Depois de 37 anos de sala de aula, eu prefiro ganhar até menos, não importa. Mas eu quero fazer um trabalho que eu olho no espelho e falo assim, é um trabalho que me dignifica, é um trabalho que eu me sinto gente. Não, o que eu ia comentar com você é justamente isso, porque a época em que você fez seu ensino médio era aquela época em que você podia fazer essa escolha, né? Ou magistério, ou científico, Sim. ou profissional. E você entrou no magistério, dentro do magistério, quer dizer, você não tinha terminado seu ensino médio ainda e você já tinha sido iniciado. E eu me lembro, em casa, minha mãe professora, claro, virava e mexia, vai substituir um professor lá da escola que faltou. Isso eu, menina, moça, e a gente achava o máximo essa coisa da sala de aula, não é? Substituir minha mãe, minhas irmãs. E quando você fala essa questão aí, né, desse projeto, né, do envolvimento que a gente tem com o que a gente faz, e quando eu vejo você falar isso, vou falar de novo a palavra, acho que está sendo a palavra-chave hoje, essa identidade que a gente vivencia no trabalho, eu falo muito para os alunos, sobretudo da terceira série, na disciplina Projeto de Vida, que é um dos itinerários que a gente desenvolve, a grande discussão é a profissão e a vocação, né? E eu falo para os meninos que quando a vocação encontra a profissão, é um casamento perfeito. Porque condições materiais de existência nós temos que ter. A gente precisa trabalhar para viver. Mas, se você puder trabalhar para viver, fazendo aquilo que você nasceu para fazer... Faz muita diferença. E assim, né? eu queria ouvir de você, né? Eu gostei muito, assim, desse lado seu, de chegar a essa conclusão, depois de 3 décadas, quase 4 de trabalho, de dizer assim, eu quero escolher onde trabalhar. Né? E aí, nessas andanças da gente, a gente acaba assumindo várias coisas. Mas eu falei para você, inclusive, não, o Colégio de Holanda hoje é para minha sanidade. É para onde eu vou sorrindo e é de onde eu volto para casa sorrindo. Né? E é estar num lugar que te acolhe e que você pode realizar esse projeto, em que a sua profissão casa com a sua vocação, é maravilhoso. Eu estou vendo isso no que você está falando. E que aquilo que você faz, você sente que tem uma repercussão e assim, que acaba interagindo, aquilo te contagia, você fica contagiado. É a paixão mesmo. É o amor, mas a paixão pelo que você faz. Você pegar e falar, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto de fazer isso aqui. Não é só pelo salário no final do mês. É claro que todo mundo tem dinheiro para viver, tem que pagar as contas, mas a gente tem que ter amor pelo que a gente faz. Isso aí é fundamental. Perfeito, então. A gente conheceu um pouquinho mais sobre o Sabá e a Patrícia. E vamos seguir com mais perguntas, porém com outra entrevistadora. Então, Fábio, a gente viu que você atua há mais de 37 anos como professor e a gente queria saber um pouquinho como é que você introduz a música que a gente viu, né? Que você gosta muito de rock, como é que você introduz isso nas suas aulas e o que é mais importante como professor na hora de... Gostei da pergunta, Larissa. Essa pergunta, ela me faz lembrar algumas coisas assim, que eu vou voltar um pouco na história, sabe? Então, eu estava contando que eu fiz a geografia, fiz a história para pegar base, para poder fazer o curso de filosofia. Então, eu fiz geografia aqui em Goiás, me formei, comecei a fazer história aqui. Aí eu consegui uma bolsa para fazer mestrado em geografia política em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aí eu mudei para Porto Alegre, fui embora para lá e lá eu continuei o curso de história. Fiz o mestrado que eu queria fazer em geografia política, né? E aí me convidaram para dar aula na PUC lá do Paraná, em Curitiba. Aí eu mudei para Curitiba. Em Porto Alegre eu morei 6 anos, eu acho. Curitiba eu morei quase 10 anos. E lá em Curitiba eu percebi que assim, como é que eu consegui realizar meu sonho de fazer filosofia, e aí veio a ideia da música, que eu sempre gostei. Falei assim, por que eu não posso montar uma banda de rock aqui, juntar os alunos, professores que gostam, para tocar para os amigos, nas festas da escola, da faculdade. E fizemos.
começamos a tocar, e aí a coisa foi fluindo. E aí um dia eu pensei assim, por que eu não posso trabalhar os conteúdos da que eu leciono, história, geografia, filosofia e sociologia, em sala de aula, usando música para isso? Porque existem músicas que têm contextualização na letra, que remetem a fatos da história, da geografia, da filosofia, da sociologia. Tem harmonia, tem também músicas que estão relacionadas a movimentos culturais. Então eu posso fazer isso em sala. E na época eu comecei a fazer isso com fitas de videocassete, VHS, depois com DVD. Né, eu gravava, fazia uma coletânea de material e ia apresentando. Uma vez eu peguei a história do rock lá dos anos 50 e fui trazendo até o século 20, 21. Trabalhando assim as letras, as músicas e contextualizando com os acontecimentos, conectando. Por exemplo, quando o Barão Vermelho toca no Rock in Rio 1, é no dia 15 de janeiro de 85. O que aconteceu nesse dia? Foi a eleição do presidente Tancredo Neves. Então estava terminando a ditadura e começando a nova república. E naquela noite eu estava no primeiro festival de Rock in Rio 1, eu estava lá, eu tinha 18 anos. Eu lembro perfeitamente do que aconteceu. O Barão Vermelho foi a banda brasileira que fechou a noite do festival. E aí a última música que o Barão tocou no Rock in Rio 1 foi uma música que o Cazuza fez um discurso. Falou, hoje é um dia especial no Brasil. Amanhã vai começar uma nova era, de gente bacana, gente diferente. Vamos pensar um Brasil melhor. Né? E eu vou cantar uma música para esse dia que vai amanhecer. E a música chama-se Pro Dia Nascer Feliz. Aí ele toca e canta, e estava todo mundo, a gente estava assistindo o show, muita gente com bandeira do Brasil, com roupa verde e amarelo. O Barão Vermelho subiu ao palco, vestido também com roupas, com a bandeira do Brasil do lado do baterista, o Guto Goff botou a bandeira do Brasil assim do lado, a galera toda aí tocando, aquilo tem história. Então eu peguei aquela música ali, peguei e comecei a contextualizar. Falei, gente, o que aconteceu nessa data aqui? Nós trabalhamos todo o processo de redemocratização em cima de uma música. Aí eu comecei a perceber que aquilo fluía e os meninos gostavam. E quando eu estava falando antes, o cognitivo da música, o cognitivo para compreender o que a música significa, muda de época para época, de geração para geração. Então, as gerações mais novas, por exemplo, o cognitivo de música deles é bem diferente do nosso. No meu caso, por exemplo, é um cognitivo mais, não vê música mais como algo importante. A música é vista como um complemento, como um som ambiente, como um contexto para apenas fazer alguma coisa assim descartável. Então a música falta um pouco dessa conexão da música com o que acontece. As pessoas, na minha geração, por exemplo, e outras gerações, música remete a lembranças da memória afetiva. E isso está se perdendo. Não é uma crítica que eu estou fazendo à música somente, é uma reflexão. Certo. Por que a música hoje está desconectada da realidade? Por que a música hoje está tão distante do que acontece, do que se passa? É apenas um entretenimento, né? Perdeu assim o seu caráter educativo, o seu caráter pedagógico, em muitos casos. Eu não estou generalizando, eu sei que tem gente de talento pra caramba hoje em dia. Tem gente aí que eu tenho o maior respeito, né? Como é que eu não vou respeitar o Racionais? Como é que eu não vou respeitar tanta gente nessa linha que trabalha com rap, mesmo com samba, e até dentro da proposta da música caipira também. O sertanejo universitário eu tenho algumas críticas, porque ele não é genuinamente um sertanejo, né? É uma música produto da indústria cultural, que nós podemos falar sobre isso numa outra ocasião. Mas aí eu peguei e comecei a trabalhar com música. E aí, Larissa, só para completar a resposta, aqui em Goiânia, quando eu voltei para morar em Goiás, eu voltei e coloquei isso nas escolas, no ensino médio. Eu voltei para o Colégio Dinâmico e lá me deram a responsabilidade de introduzir a filosofia e sociologia no currículo. Porque foi quando a última lei de diretriz de base, a 9492/96, ela trouxe a volta da filosofia e da sociologia para o ensino médio. Que bom, né? E aí me colocaram com essa missão. Você vai introduzir na escola filosofia e sociologia. Eu entrei dando aula e daí em diante eu comecei a trabalhar sempre música nas escolas, nas aulas. Mas infelizmente na nossa profissão existem pessoas também que elas parece que ficam torcendo para as coisas dar errado, né? Então eu sofri muito problema de crítica, fui estigmatizado em muitas escolas, não pelos donos de escola, por colegas de trabalho que às vezes tem inveja do seu trabalho, que acha que você não está dando aula, que dar aula é só pegar o quadro e ficar lá ruminando o conteúdo, que você não pode usar outros recursos. Então eu fui vítima de muito estigma em algumas escolas, de colegas de trabalho,
que muitas vezes faltaram com a honestidade intelectual e ficavam falando por trás. Mas o Sabá não dá aula, o Sabá só fala de contracultura, o Sabá só fala de música. Só que pega meus alunos e pega ver o que eles aprenderam, vai no caderno deles se é só contracultura. Então os coordenadores me deram apoio, a direção de muitas escolas me deram apoio. Mas próprios colegas de trabalho com inveja, né, de um trabalho diferenciado, original para a época, né? Isso foi 2002, 2003, até 2008 por aí. Era um trabalho que ninguém fazia em Goiânia. É porque, só fazer um parêntese aí vem a questão da pedagogia. Então, se a gente entender que se você tem uma metodologia que você utiliza música nas suas aulas, você vai atingir quase 100%, né? Porque a música ela tem uma linguagem universal. Então, sabe, é uma metodologia muito de afetividade até. Sim. E hoje, o que a neurociência vem falar para a gente? A gente aprende com o sentimento, né? Então, eu vejo que é algo que você sempre colocou, né, Sabá? Nas suas aulas. Eu coloquei muito... Eu trabalhei com sertanejo também. Eu uso o sertanejo, o caipira, para diferenciar, para eles entenderem o que é música caipira, o que sertanejo é. Então, não é aquela coisa só de falar de rock. É tudo. É a música, como a Cris falou, sentimento. É a música que expressa o amor, que mostra... É arte, né? A arte é espelho social de uma época. Então, a música, ela expressa alegria, tristeza, indignação, revolta, enfim, uma série de coisas. Então, assim, eu não vou... Paixão, né? Paixão. Sim. Não vamos estigmatizar a música da juventude hoje também, não, e dizer que ela não presta, que ela é ruim. Ela é ela é produto de um contexto que tem que ser repensado e que cabe a nós, como professores, como educadores, estimular, trazer para os alunos. Porque como é que alguém vai gostar de Chico Buarque se não conhece Chico Buarque? Como é que alguém vai gostar de Pink Floyd se não conhece Pink Floyd? Né? Não tem como. Então, a música ela tem um papel importante na escola e eu vejo que depois dessa crítica toda que eu sofri nos colégios, outros professores começaram a trabalhar a música em sala de aula, contextualizar. E hoje tem gente fazendo aula de contracultura em podcast, em YouTube. E eu fico feliz, por quê? Porque eles entenderam o que era a proposta. Depois de me dar tanta paulada, cacetada que eu tomei por aí, eles entenderam, era isso que eu queria. Eu não queria fazer a aula só música pela música. Pergunta a algum aluno meu se eu dei aula só de música pela música em si, ou se eu sempre trabalhei a contextualização com a história, com a geografia. O que eu penso é isso, educação... É uma intencionalidade pedagógica, né? Por trás do que você estava utilizando, né? Sabá, tem uma outra... Fico assim, né, buscando nas suas falas as referências, né? E aí vem de novo com a questão da identidade. Nós, professores, nós precisamos ter essa coragem, né? E assim, eu já ouvi também aqui atrás, otária, vai lá, otária. Vai lá ficar aí fazendo. Já vem a Patrícia com um projeto. A Patrícia não sabe dar aula sem inventar alguma coisa. Querem rotular a gente. E hoje, em sala de aula, de novo, né? Hoje foi o dia. Em sala de aula, eu conversando com os meninos, eu falei assim, galera, não estou me conectando com vocês. Você falou essa coisa do afetivo, do cognitivo, e é muito bom a gente poder partilhar a experiência, porque a gente olha para si. E eu comecei a olhar hoje, falei assim, o que é que eu não estou fazendo? O que é que eu não consegui pescar? Porque era uma aula que tinha música. E aí você falou essa coisa do eles não têm cognitivo, olha aí. Então já me veio a coisa do temos que preparar esse cognitivo, então temos que resgatar, exato, retomar. Isso, importantíssimo. Porque assim, o problema deles não é novidade você levar a música para a sala de aula para eles ouvirem. Eu trabalhei no auditório, você até entrou aquele dia, nós estávamos ouvindo cantigas medievais. Eu sou enlouquecida. E eu passei um fado, tem uma apresentação de fado maravilhosa, que você arrepia até a alma na hora que você escuta. Ela tira lá do fundo da alma, né, aquele fado, e eu olhava para os meninos e estava todo mundo rindo, ou assim, indiferentes. Cognitivo não eu conectado. Já entendi. Olha que interessante. Então, assim, esse podcast é quase uma aula para mim também, né? Tão legal poder ouvir de você, que trabalha com música há tanto tempo, que às vezes o que falta em nós professores é essa dimensão. Né, às vezes pensar o que está faltando. Então, esse cognitivo ele vai ter que ser
reconstruído, ou construído, no caso dos Patrícia, meninos dessa geração. mas antes de eu descobrir isso aí, eu sofri demais. Porque falei, como é que esse bando de anta aqui na sala não escuta Chico Buarque, pô? Porque é o que a gente o que o pensa, cara tá né? falando aí, meu, é real, tá ligado? Tem Não, letra, né? eles preferem ficar lá, lero, 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 lepo, 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 tchê, tcherere, tchê, tchê. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Ou eu tô ficando Velho. Ou eu tô velho, sei o que tá acontecendo. Aí eu parei, comecei a ler, fazer algumas leituras. Falei, velho, o cognitivo deles é outro. Como é que eu vou Sabá, querer que eles vão entender isso aqui que eu tô querendo E que tem eles uma entendam? outra coisa que é uma dificuldade nossa, com a metaforização. Eles não conseguem construir imagens. Eu li um poema esses dias com os meninos, Logia e Mitologia. E o poema você deve conhecer, fala das hienas, fala dos Sim. centuriões e etc. E eu falei assim, galera, vocês não estão enxergando? Eles olham para mim com aquela cara de que eu sou um ser de outro planeta. Juro, essa é a sensação. Talvez você me ajude nisso, né? Mas- E eu falei assim, galera, olha aqui, logia, mitologia, olha as figuras. Professora, como assim? Falei assim, gente, pensa, o que eles estão falando? É o cognitivo de novo. não é que eles sejam burros e não sejam capazes de aprender, muito pelo contrário. É porque não foi apresentado a eles. Quando se apresenta, muda a expectativa. E eu Vou correr eu atrás. peço que eles me apresentem também. O que vocês têm para me mostrar? Ah, professor, tem isso aqui, essa dança, não sei do que. Mostra aí, deixa eu ver esse trem. Aí a gente começa a discutir, conversar, sabe? Você tem que criar essa Conexão. porque senão eles não confiam em você. Sim. Para eles confiar em você e mostrar o que eles gostam, eles ficam com medo, retraído. Nossa, esse professor vai me criticar se eu mostrar isso aqui. Eu falei, não. Qual que é a sua? O que você costuma ouvir? Vamos trocar. Isso, vamos, que aí eu te mostro uma, você me mostra, eu vou te aplicar nessa música aqui, você me aplica nessa daí, a gente faz uma troca e a gente vai, né, vai interagindo. De repente eu te apresento uma coisa que você não conhecia, você vai gostar, ué. Eu acho que tem muito essas questões que são do ambiente, né? Esse ambiente não é propício hoje para os jovens, para as crianças entenderem e fazerem essa conexão aí que vocês estão querendo que eles façam, né? Então, acho que há um contexto em tudo isso e a gente precisa se atentar, Sim. né, para isso. Mas só mais uma coisa, Larissa. À É porque, vontade. assim, aí a pedagoga aqui, eu fico observando o Sabá falar, a Patrícia também. E aí, a minha dificuldade maior de trabalho, né, sabendo que eu coordeno hoje, sou diretora pedagógica de uma escola que proporciona todo o ensino básico. Então, educação infantil, anos finais e anos iniciais e finais do fundamental e médio. Então, talvez a minha maior dificuldade de atuação seja com os professores de anos finais do fundamental e médio. Justamente por conta dessa questão que ele está falando, que ele foi muito criticado, porque a mentalidade nossa de ensino médio, talvez até de vários professores, de muitos pais e tudo, é que tem que ser um ensino muito Engessado. livresco, Ainda, né? né? Ainda. E a gente vem com isso, né? Se a gente for estudar um pouquinho da história da educação, a gente vai ver que isso vem já há muito tempo, desde que o ensino médio foi colocado em ciclos ou em seriação também. Então, vem muito essa visão de que tem que ser algo catedrático ali, né, de muitos livros, tem que ser muito, sabe? Cris. Entende? Então, hoje, acho que isso serve também para a gente falar dessa identidade. Então, como que eu não posso trabalhar com desenho, por exemplo? Você está falando de música. E se a gente for falar de desenho? Se a gente for falar de arte, né? Então, eu não posso ensinar por meio das imagens, por meio de música, por meio de filmes, né? Que é a linguagem, né, da arte, entende? Então, não. Parece que só tem que ser aquilo que está no livro. É muito livresco, é muito catedrático, é muito, sabe? E só para complementar, infelizmente, muitas escolas estão escolhendo um caminho errado para seguir no novo ensino médio, que é o caminho de engessar demais a escola com plataforma digital, apostila, e você tem que seguir aquilo ali, você vira refém daquilo. Sim. Professor, tem escola que não precisa de professor mais, ela precisa de quê? De monitor, de apostila, de plataforma digital. E onde está o conhecimento? Tutoria. Você não tem liberdade nem para escolher o material que você vai trabalhar. Aí a escola dando suporte e a comunidade apoiando a escola, porque o que é escola? Escola é família, escola é comunidade, a escola é um intermediário entre a comunidade, as famílias e a educação que nós podemos proporcionar.
Mas é preciso também desengessar um pouco essa coisa de apostila, de plataforma digital, dar mais liberdade para a gente trabalhar. A gente foi tirado a nossa liberdade de trabalhar. Infelizmente, estamos sendo cerceados também de outras formas, por pessoas que não são, às vezes, nem da educação, ficam querendo interferir no trabalho das escolas, né, com ideias radicais, extremistas. Isso só tem a atrapalhar a educação dos próprios filhos. Também acho. Eu acho que essa é toda a ideia do novo itinerário, né? Onde a gente pode ter, tipo, aqui a gente tem essa oportunidade de estar aqui no podcast e conversar sobre vários assuntos diversificados. Eu gostei muito do fato de, em busca da identidade, você falou sobre a música e tal. E é uma diferença de várias gerações, de várias décadas. Tipo, as músicas antes tinham uma letra que representavam todo o contexto. E hoje em dia a gente vem perdendo um pouco dessa identidade, porque vem muito sendo música somente para poder levar pro mercado, pro pessoal somente comprar. Isso é bem ruim, porque quando você olha, hoje em dia, um adolescente não olha mais as músicas de antigamente e consegue entender tudo que ela fala. Já que a gente não viveu esse contexto, a gente está num contexto mais capitalista. O Barão Vermelho tem uma música lá de 1987 chamada Pense e Dance. Por quê? Porque a indústria cultural criou músicas, produziu músicas em laboratório, que era apenas para você dançar e não pensar. Eu lembro das danceterias do final dos anos 70, discoteca, que tinha uma que tinha uma frase assim, ó: entre e se divirta, não pense, apenas dance. Aí o Barão vem para dar uma resposta: pense e dance. Não precisa parar de pensar para dançar. Você pode dançar e continuar pensando. Só em uma frase tem todo o impacto, né? Então, com isso, vem. O que você avalia como mais importante? O que você pôde perceber nessa mudança no ensino médio, que aconteceu na pandemia durante todos esses anos? A pandemia teve o lado bom e ruim para a educação. O lado ruim é que a gente perdeu o nosso contato direto com o nosso aluno, com a realidade, a sala de aula, aquilo ali. Você deu aula para Avatar também? Porque eu abri a minha Nossa tela e eu Senhora. só via Avatar. Terrível. Avatar e filhotes de animais, Terror. cachorros e etc. Muito, muito. Alguns dormindo, né? Muito. Aquilo é... Não, e pior que muita gente achava que a gente não estava dando aula, né? Que aquilo não merecia pagamento, né, salário, porque isso não é aula, né? O aluno não está lá, como se não tivesse despesa para isso também, né? Tempo também, preparo de aula. Então, a educação, a pandemia teve esse lado ruim. E o lado bom foi o desenvolvimento das mídias digitais, desenvolvimento das aulas. Hoje nós podemos tirar proveito das aulas online também, do trabalho todo que existe com a tecnologia, que ajuda a atingir lugares que antes a educação não chegava. Então, tem esse lado bom. E o novo ensino médio tem uma preocupação, porque muitas escolas, nós todos fomos pegos de surpresa. O novo ensino médio caiu assim, como se caísse do céu, né? A coisa foi muito empurrada de cima para baixo. Então tem muita coisa que tem que ajustar no novo ensino. Eu não sou contra o novo ensino médio. Eu apenas tenho críticas em relação ao que a escola espera de resultado no Enem, por exemplo, no vestibular. Ela quer aprovações para poder vender a marca dela e encher a escola de aluno. Mas aí o que acontece? Um novo ensino médio vem uma proposta onde você tem que trabalhar itinerários informativos e outras coisas. E o conteúdo? O conteúdo do Enem vai continuar sendo o mesmo? Porque se o conteúdo continuar o mesmo e diminuir carga horária, no meu caso, geografia, por exemplo, eu estou sofrendo em algumas escolas. Eu trabalho em 11 colégios. Eu estou sofrendo em alguns por quê? Porque reduziram a carga horária de preparatório da terceira série para o Enem, mas o conteúdo do Enem não foi reduzido. Eu tinha 3 aulas, tem escola que eu estou dando uma aula de geografia. Como é que eu vou trabalhar o conteúdo que o Enem vai cobrar do aluno e depois, se ele não passa, a escola não tem aprovação aí, quem que é o culpado disso? O professor. Então, o novo ensino médio tem que ser melhor planejado. Eu não sou contra, mas do jeito que está, não vai funcionar bem. Sim. E então, levando essa questão do novo ensino médio, como é que você acha que seria um ensino médio ideal? Nossa, a pergunta é a mais difícil que você fez até agora. Ensino médio Também ideal. acho. Nossa, Fábio, vou te dar uma sugestão. fale. Lembra do Sabá Jovem, lá Sim. no ensino médio, lá de trás? Nossa, Pensa que na dica. Lá no Paleozoico Pensa na Superior. sua trajetória. Não, eu vou assim, Pré-cambriano. eu vou intrometer rapidinho. Eu fico pensando assim, né? Eu falei para os meninos também em sala. Eu falo muito com esses meninos de tudo. Eu falo assim, gente, essa escola, quando eu falo escola, é a instituição. Essa escola que está aqui não me agrada também. Eu falo para eles, vocês acham que eu, com esse meu espírito dinâmico, conseguiria colocar a bunda na cadeira e ficar das 7 às 12h30 sentada? Eu também ia dar muito trabalho.
de outras formas, não como o Fábio mencionou, porque eu sempre fui aluninha, né? Sempre quis aparecer. Minha mãe falou que devia chamar Patrícia Aparecida. Mas por quê? Porque tudo eu queria falar, tudo eu queria participar. Mas essa escola, naquela época, ela já não era uma escola para nós, né? Você passou um vídeo uma vez para nós na formação, que nós somos professores de uma época, temos alunos de uma época muito à frente e a escola ainda está lá atrás, que ainda é a escola dos muros, né? Ainda é essa escola do quadro, da cadeira. Eu falei assim, galera, o que vocês acham de inovador que tem em eu chegar aqui, pegar o que está no livro, colocar no quadro, você copiar no seu caderno, memorizar e levar para a prova? Eu falo isso. Cadê a produção do conhecimento? Não existe, né? Então, eu falo para eles. De que eu lembro do meu ensino médio? Eu lembro de um seminário que a gente fez, que a gente foi à Secretaria da Saúde, era até um seminário de infecções sexualmente transmissíveis. Levamos cartazes, panfletos, fizemos a apresentação, tudo nosso, tudo a gente, né? Me lembro de um show interno, eu estudei no Educandário José de Anchieta. Eu também estudei lá. E eu fiz um show interno que resgatava a música dos anos 1920, foi de 10 em 10 anos, e eu estava lá, linda de bonita, no palco, apresentando. E eu me lembro o quanto isso foi gostoso, porque a galera entrava, os casais dançando, né, as meninas fazendo coreografia. Gente, eu lembro disso como se fosse o Eli, você deve ter conhecido o Eli demais. O Eli era o professor de educação física na época, e ele estimulou que a gente fizesse isso. Me lembro das festas de quadrilha, me lembro de uma mesa que me ensinaram a montar, a Cristiane vai lembrar, Educação para o Lar, porque eu fiz também, tá? Educação para o Lar. Eu ensinei, aliás, eu aprendi a fazer arroz. A despeito do nome da matéria, eu não tenho queixa não, porque aprendi a fazer um estojo de primeiros socorros, aprendi a montar uma mesa de jantar, aprendi a fazer escultura. Gente, tá vendo essa questão da identidade do ensino médio? Por que eu me lembro só disso? Aí eu falei para os meninos, vocês se lembram de alguma aula de quadro, pincel, trabalho que você fez? Não, a gente não lembra. Vocês lembram do projeto do ano passado, da campanha sobre Sim, suicídio? a gente lembra mais das coisas lógicas que a gente faz. Por que a gente lembra disso? Conversando com ex-alunos, os meninos falam, nossa, Patrícia, saudade daquele café, eles postam no feed da escola, que saudade desses momentos. Então, assim, vou te dar essa dica, eu não sei se de repente, mas né? eu acho que isso é por aí o caminho, porque, assim, nos últimos anos agora de profissão, eu me tornei muito recluso em relação à sala de aula, a trabalhar a aula do jeito que a escola, que agrada ao dono da escola. Eu não faço mais aula do jeito que eu gosto. Fazia muito. Mas hoje eu me padronizei porque eu tomei tanta paulada, tanta cacetada, tanta crítica de coordenador, de diretor e principalmente de colega de trabalho, professor que está ali te dando tapinha nas costas, por trás está metendo pau na sua aula, falando, ele não dá aula. Então eu peguei, a minha aula ficou cada vez mais positivista. Mas o resultado que eu consegui com isso, mantive meu emprego na maioria das escolas, e assim, eu consigo ser efetivo. O meu aluno sai de lá preparado para prestar qualquer concurso, na área de geografia e de história. Só que isso não me faz feliz. Isso não me faz sentir amor. Isso me faz só virar um robô repetindo. E eu não quero isso para minha vida. Por que eu optei? Assim, eu optei e também, depois que eu tive Covid em 2021, que demorei um ano para me recuperar, eu fui me afastando dessas grandes escolas e trabalhando com escolas mais ligadas às comunidades. Eu dou aula, como eu falei, em 11 colégios, 5 cidades diferentes. Eu dou aula em Anápolis, dou aula em Rio Verde, dou aula em Catalão, dou aula em Brasília e aqui em Goiânia. Mas eu dou aula num lugar que eu gosto. O pessoal, mas você vai cansar demais. Eu falei, cansar eu canso. Mas eu canso muito mais dando aula numa escola que eu detesto dar aula, que é horrorosa para dar aula, que é aquela coisa formal, do que viajando, conhecendo lugares. Cada dia da semana eu entro numa escola diferente. Eu encontro alunos diferentes, com expectativa diferente. Eu troco ideias com gente de um lugar, do outro. É muito mais prazeroso isso. Fico cansado. Mas eu gosto muito mais assim do que ficar com essa aula formalzinha, engessada, de apostila e plataforma digital. Estou fora disso. O que o ensino médio ideal tem para o Fábio Sabá? No ensino médio ideal, para mim, ele tem que ter o compromisso com o conteúdo. Conteúdo, para mim, eu sou professor conteudista. Eu não sou professor de ficar fingindo que deu conteúdo. Meu negócio é cumprir programa, tem que ser. Meu negócio é fazer a aula... criar uma trama na aula para envolver a turma na aula. Eu gosto de ver todo mundo envolvido. Eu não gosto de dar aula só para 2, 3, 4, que são os gênios da sala. Eu gosto de ver aquele que tem mais dificuldade lá no cantinho, ele olhar para a minha aula e ficar com o olhinho arregalado assim. Eu vejo que ele está tentando entender e eu chego nele. Para mim, é esse o resultado. Porque o bom aluno, o cara que é craque, que está preparado, ele vai acompanhar a aula numa boa. Mas eu quero que todo mundo acompanhe. Então, eu tento trazer
e isso para o lado. E isso é o que eu considero que é o principal ingrediente para se fazer um bom ensino médio, que é amor, que é paixão, que é dedicação, que é entrega. Você está ali, você escolheu essa profissão, você quer ser professor, então você tem que vestir aquilo ali, mais do que vestir camisa de escola, de uniforme de escola. Tem que vestir o que você se investiu para a sua vida. É professor? Então é isso que você tem que transpirar dentro de você, daí para fora, para as pessoas sentirem que você está envolvido, você está comprometido com aquilo ali. Os alunos se comprometem, se entusiasmam. Então o ensino médio, para mim, precisa disso. Eu conheço um lugar É. que você pode trabalhar Olha, assim, igual você gosta. você é tentador, hein? Aqui, ó. Estou aberto a negociações. Olha, mas deixa eu só falar uma coisa, assim, a gente não pode esquecer que isso as pessoas vão ouvir, né, também, e vão pensar, talvez assim, ué, poxa, se você é um cara conteudista, dá uma aula mais, né, positivista, assim, né, então por que não fica feliz? Né? Por que a gente não fica feliz? Porque foi o que você falou, né? Então, eu acho que é só a gente... eu tenho muitos alunos que eles falam assim, quando a gente vai falar sobre as formas diferentes, metodologias, ou mesmo do currículo, né? Quando você vai falar sobre um currículo mais tradicional, que você vai criticar tudo isso, então eles falam, não, mas a gente aprende. É o que você falou. Os meus alunos passam nos vestibulares, passam nos processos seletivos, têm notas muito boas, ora, então por que não fica feliz? Porque não é isso que o professor quer, né? Sim. Sabe? A gente que trabalha com educação não é só isso. Porque, como a Patrícia falou, depois que a pessoa forma, que ela está, né, já exercendo a profissão dela, a gente quer saber, primeiro, você é feliz fazendo o que você faz? Né? Era isso que você queria, sabe? Então, talvez muitas pessoas vão fazer o que os pais escolheram como profissão para elas, né? E elas estão ali dentro, ou o pai, ou mesmo, sei lá, hoje parece que todo mundo acha que só tem algumas profissões que são relevantes. Médico, advogado, engenharia, esses cursos assim, né? Então, se você passa num curso desse, é porque você é o cara, né? E muitas vezes a gente vê que não é isso. A gente precisa entender que com aquela profissão você precisa ser feliz. Então, eu falo para os meus alunos, você acha, então, que você aprendeu desse jeito e que uma escola muito tradicional vai trazer mais resultados? Você está satisfeito no mundo que você vive? O mundo que a gente vive é um mundo legal? Né? O que você acha? Não, eu falei, então. Né? Hoje, essa educação tradicional que nós tivemos e ainda temos, ela nos dá tudo isso, sabe? Todo esse resultado dessa sociedade em que nós vivemos. Né? E eu acho que, assim como a professora fala, não é você que escolhe a profissão, é a profissão que te escolhe. E com isso, você decide o jeito que você vai ensinar, qual professor você quer ser. Aquele professor que, como você disse, só chega lá, passa a matéria e depois vai embora e fala que o trabalho está completo. Ou você está lá e você realmente se importa com os seus alunos que estão lá para aprender. Porque senão, como você disse, a gente vira um bando de robozinho que está lá só para passar no Enem. E com isso, os alunos acabam se frustrando porque eu acho que a gente fica com muita dúvida no terceiro ano para qual curso a gente vai escolher. E, tipo, se a gente não tem uma base, a gente não tem um apoio dos professores, como é que a gente vai saber? Se a gente tá lá só pra poder passar na prova, pra gente tirar nota, passar no Enem, e depois, o que tem? As grandes escolas que eu trabalhei, que aprovavam muito mesmo, assim, mas no final do ano tinha lá depressão, ansiedade, suicídio. Falei, pô, isso aqui isso aqui não tá bom, não. É verdade. Uai, acho que foi isso, né? Muito obrigada. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Vocês viram aí? Professor conversa, gente. Mas é uma conversa boa. Ainda mais 3 juntos, hein? Não, e olha que eu queria falar um monte de coisa aqui. Eu falei, não, eu vou ficar quieta. É isso aí. Eu acho que eu extrapolei um pouquinho, mas é porque eu tô tão empolgada, Fábio, com você, que eu precisava participar. Coisa boa. Mas a empolgação é mútua, porque o que a gente falou aqui não foi nada... A gente falou coisa muito pertinente, coisa muito, muito necessário falar. Sim. Só tenho a agradecer a presença aqui, a minha oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Sim, a gente que agradece.
Muito obrigada, Cristiane. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Patrícia. E obrigada a vocês que estão assistindo a gente.